Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E nós estamos aqui para mais uma Hora da História. Então vamos lá? 1, 2, 3 e já! Sim, Salabim, abra a mala pra mim. Plim! E o que será que tem aqui hoje, hein, gente? Olha, eu acho que tem coisa muito legal. E sabe o que nós vamos falar hoje? Isso mesmo, sobre os índios. Vamos continuar falando sobre eles porque é muito importante. Então, era uma vez homens portugueses que chegaram com o seu navio e pararam aqui no Brasil. Só que quando eles chegaram, olharam e viram terra à vista, eles encontraram aqui esses homens que eles chamaram de índio. Sabe por quê? Porque eles pensavam, os portugueses pensaram que estava chegando na Índia e nomearam os índios de índio porque pensavam que estavam chegando na Índia. Esses portugueses, eles tentaram tirar os costumes dos índios. Aqui havia mais de 5 milhões de índios espalhados no Brasil, falando muitas e muitas línguas, 1.200 línguas, muitas. E eles tentaram mudar os costumes, a forma de expressão da espiritualidade dos índios através dos jesuítas. E esses índios, fora isso, tiveram que aprender a falar a língua portuguesa. Hoje os índios ainda mantêm a sua língua, mas de 1.200 línguas, hoje nós temos 180 línguas. E de 5 milhões de indígenas, hoje nós temos 900 mil. Crianças, é muita diferença, é muita coisa que tínhamos. É como assim, se você tivesse, vamos supor, que é um monte de coisa e ficou só um pouquinho. Faz de conta que era um cacho de uva bem grandão. De repente ficou só uma uva. Essa é a comparação. Era um monte de índios, agora nós temos poucos em relação ao que tínhamos. E hoje os índios ainda nos deixam muitas marcas. Por exemplo, esse tapete é um grafismo indígena. Essas pedrinhas aqui, essas bolinhas, aliás, ela também vem de um grafismo indígena. Essas coisas que estão em mim, às vezes aqueles traços de reta, triângulos, vem de um grafismo indígena. Eles são muito bons no artesanato. E sabe que eu já estive no meio dos índios? Eu estive em Aquidauana, em Mato Grosso, na tribo dos Terenas. E os Terenas lá, eu não era conhecida como Cibele. Lá eles me chamavam de Grande Seno. Por que Grande Seno? Porque eles me tinham como mulher grande. Então, os índios, eles pegam uma característica e se pintam com aquela característica para demonstrar algo. E hoje, pode ver que nessa faixa que eu tenho aqui na minha cabeça, que vai estar aparecendo aqui do lado da foto, tem o que? Uma águia, daí tem um triângulo para cima, um para baixo, porque foi a forma que eu tive de me representar. Lembra daquela história da Narizinho que vocês fizeram? A Narizinha era conhecida como a menina do nariz arrebitado, certo? E algumas crianças falaram que era do sorriso bonito, que era uma criança de luz, enfim, cada um aí naquele livrinho, o papai e a mamãe, o responsável, colocou uma característica. Pois é, o meu, eu gosto muito do meu olhar, por isso que eu falei da águia, porque a águia ela tem um olhar lá pra frente, ela enxerga muitas coisas. E montei assim o meu grafismo, tá? Olha só, aqui temos o grafismo corporal, tá? Como que eles tiram então essas tintas? Se na época não tinha tinta, eles extraíam as tintas das plantas. O genipapo, como nós vimos, era tinta preta. Do café, a tinta marrom.
Do açafrão, a tinta amarela. E do urucum, a tinta vermelha. Urucum é mais conhecido como coloral. Você pode fazer isso na sua casa agora. Então, olha só, papai e mamãe responsáveis. Sabe como nós podemos fazer marrom em casa? A mesma medida de água é a mesma medida de cola. Todo mundo tem aí esse copinho de medida de remédio, não tem? Pega 2 desse daqui de água, 2 de cola e coloca 1 colher de sopa de café, mexe, mexe, mexe e vamos ter, opa, fica aqui mendinho, essa tinta marrom, que é essa tinta que tem aqui e que nós vamos deixar aqui para vocês verem como que faz. O mesmo procedimento é com o coloral que vocês têm em casa, só que compra um coloral que não tem mistura com fubá, porque muitas vezes o coloral que a gente compra no mercado tem mistura. Então tem que ser o coloral ou urucum, que é a mesma coisa, puro, porque daí vai dar tinta vermelha. Às vezes teu filho não tem uma tinta na tua casa para fazer uma tarefa. Com essa receita vocês podem fazer uma pintura, pintar no papel, pintar no corpo e ela fixa por conta da cola. Tá bom? Então, as crianças têm muito que aprender. Nós temos muito que aprender com a cultura indígena, que é uma cultura que nos ensina muito brincadeiras, brinquedos que nós vimos, o peão e a peteca, canções. Esses índios, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, nós temos que valorizar a cultura indígena. E sabe como que vocês, crianças, são chamados na cultura indígena? Curumim. Então, um beijo para vocês, meus curumins. Que Deus abençoe. Até a próxima aula e tchau. Bolim, bolete. Esses índios deram de 7. Tchau.